Muito bem, a gente tem mais informação. O Superior Tribunal de Justiça formou maioria para manter a decisão que determinou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do cargo. O governador, que é apoiado por Lula, disputa a reeleição no segundo turno das eleições. Foi afastado depois de uma operação da Polícia Federal. O repórter Theo Cury tem os detalhes. Boa noite, Theo. Oi, Felipe. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem nos acompanha. O julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça terminou há pouco. 10 votos a 2 para manter a decisão da ministra Laurita Vaz, que na terça-feira determinou o afastamento do governador do estado de Alagoas, Bruno Dantas, naquela ocasião por 180 dias, por 6 meses. Houve, no entanto, uma mudança. Ele segue afastado, mas não mais por 180 dias, não mais por 6 meses. Ele fica afastado até o término do mandato dele. Um mandato tampão, ele assumiu em maio desse ano e agora termina no dia 31 de dezembro esse mandato tampão dele. Ele que assumiu depois da saída do antigo governador Renan Filho, que foi disputar uma vaga no Senado. Havia um entendimento de que esse afastamento seria por 6 meses, essa foi a determinação da ministra, mas houve uma mudança por sugestão do ministro Og Fernandes, até porque não se sabe se ele vai ou não conseguir a reeleição. Ele que é o líder nesse segundo turno, no caminho para o segundo turno. No primeiro turno ele venceu por 46% contra 26% do concorrente dele, Rodrigo Cunha, que é apoiado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O atual governador, agora com mandato de fato afastado até o final desse ano, ele é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também pela família do senador Renan Calheiros. Então, o afastamento dele termina no dia 31 de dezembro. Até lá, ele segue afastado das funções de governador do estado de Alagoas. Ele que foi um dos alvos dessa operação deflagrada na terça-feira pela Polícia Federal, atendendo a um pedido da Polícia Federal, uma determinação do Superior Tribunal de Justiça, determinação da ministra Laurita Vaz. Ela que, por conta disso, nas redes sociais, também por Renan Calheiros, foi atacada, foi acusada de tomar uma decisão política. Hoje houve uma série de desagravos dos ministros, defendendo o trabalho da ministra, que também repudiou esses ataques. Ela não mencionou nomes, mas criticou esses ataques que sofreu ao longo dessa semana, principalmente na terça-feira, muitos deles movidos pelo senador Renan Calheiros, que é um dos apoiadores do atual governador do estado de Alagoas. Ele que foi eleito deputado estadual em 2018 e, como eu disse, em maio deste ano foi eleito de forma indireta, por uma eleição indireta para o governo do estado de Alagoas nesse mandato tampão com a saída de Renan Filho. Então, houve a deflagração na terça-feira, uma operação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de corrupção e de desvio de recursos públicos em que ele estaria envolvido. O entendimento dos ministros é de que sim, ele estaria envolvido e por isso determinaram o afastamento. Houve uma divergência por parte de 2 ministros que eram contrários ao afastamento, principalmente nesse período eleitoral, mas eles acabaram vencidos, 10 votos a 2, para manter o afastamento do governador Paulo Dantas do governo do estado de Alagoas até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro. Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Yuri, território ali disputado entre Renan Calheiros e Arthur Lira. Renan já saiu acusando Arthur Lira de interferência política. O Lula está mantendo uma distância regulamentar? Será que ele vai continuar com apoio? Vai focar em outro lugar para não ter problema, desgaste para a campanha dele? Hoje ele está lá e prestou a lealdade ali, a solidariedade, ficou do lado, não se negou. Até porque, e o discurso do Lula, quando veio à tona essa operação, já desde ontem e hoje também, pelo que a gente já acompanhou, vai na mesma linha da estratégia de defesa dele em relação aos casos da Operação Lava Jato. De achar que há antecipação de julgamento, que há uma precipitação por parte de algumas autoridades judiciais, etc. Nesse caso aí de Alagoas, e a Daniela Lima mais cedo no 360 trouxe informações importantes, já havia uma preocupação do entorno de Paulo Dantas, em especial do senador Renan Calheiros, já fazendo afirmações de que estavam vendo alguma movimentação, até pelo decurso da investigação, né, de algumas pessoas que já estavam sendo interrogadas, etc., que era uma espécie de vacina para o que estava por vir, como veio.
esse afastamento. Sempre importante a gente lembrar que a decisão do STJ, que agora é corroborada aí por maioria, é em relação ao mandato de governador e não afeta a candidatura. Claro que se futuramente houver alguma condenação por esse caso, aí sim ele pode se tornar um ficha suja. Mas, como essa candidatura está preservada e ele ganhando o mandato, ele vai poder assumir como governador. Agora, de qualquer maneira, o estrago político de imagem está feito. E tem uma questão grande lá em Alagoas, que houve uma substituição do comando da Polícia Federal do Estado de Alagoas, em junho, salvo engano. Próxima a essa substituição, o governador colocou na Secretaria de Segurança Pública um delegado da Polícia Civil, e isso causou algum desconforto ali também, porque esse delegado que ele colocou era parente do então superintendente da Polícia Federal, e por isso que Brasília interveio, Brasília Polícia Federal interveio depois dessa mudança, então tem toda essa questão. Agora, você ter há 15 dias, 18 dias uma operação desse porte... Ela tem um estrago. É super... Não, é meio questionável também, Mas né? você acha que tem um estrago para a campanha do Lula? Não, do Lula não. Eu não sinto isso, não. Não, do Lula não. Não, Da é campanha local, discordar de local. vocês nesse sentido? Ah, claro, sempre, Por favor, né? eu estava com saudade de fazer isso. Não, por uma questão muito simples. A narrativa da campanha bolsonarista nas últimas propagandas de TV foi que o Lula ganhou nos presídios. Que o Lula é apoiado pelos bandidos, enquanto o Bolsonaro é apoiado pelos trabalhadores. Então, não é do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, inclusive, o Lula não perde nada eleitoralmente nisso, mas isso dá munição a uma narrativa bolsonarista de que o Lula se associa aos bandidos. Então, é nesse ponto de vista, no ponto de vista simbólico. E não, ele vai perder votos em Alagoas, ou vai perder votos. Não é disso que a gente está falando. É mais uma pecinha que você está falando. É mais uma peça que contribui. É isso. Mas você não está divergindo da gente, você está fazendo uma constatação que não foi nada contrário ao que a gente disse aqui. Que droga! É importante dizer que vai divergir. Depois fala... Queremos aqui fazer jus ao nome Arena e tal. Exatamente. Não, mas assim, desculpa, Felipe, porque é muito... Eu vejo oportunismo numa operação dessa. Sem dúvida, assim, você pode fazer uma operação dessa no dia seguinte ao segundo turno. Se você tem uma... Né? Por que fazer agora? Né? Por que agora? Então, porque há 20 dias do primeiro turno. Aí não vou bancar o ingênuo aqui, não é isso. Mas é muito... Como definir uma data para operações desse tipo? Sim. Né? Se antes ou depois. A partir do momento que você tem os elementos para fazer, você vai postergar. Gente, é pura especulação. Né? Desculpa o que vocês estão claro fazendo. Que é pura especulação, sem dúvida alguma. Sem informação por dentro ali, não tem como saber. Claro que não. Eu estou falando de uma forma geral, mas o que eu estou colocando é como é que você justifica se uma autoridade policial tem elementos para deflagrar uma operação que ela vai esperar? posterga. Exato. É isso que eu estou falando. Por isso, não é uma questão de especular neste caso específico, é falando de uma forma mais geral. Agora, de novo, assim... Vou discordar, agora discordar de verdade. Né? Mas aí a gente não tem... Poxa, o sujeito é candidato. Você tem uma operação policial contra ele há 20 dias do primeiro turno. Ué, mas as informações chegaram a 20 dias do primeiro turno, e aí? Gente... Por isso que eu estou falando que é especulativo. Sem ter ingenuidade na coisa. Exato, a gente sabe que investigações podem andar mais rápido ou mais devagar conforme diversos interesses. Você não tem a menor dúvida disso. Então, eu concordo com o teu ponto de que ser deflagrada uma operação nesse momento... É óbvio que ela acaba... Mas você também pode pensar o contrário. Você vai esperar o cara ser eleito para depois deflagrar uma operação contra ele? Mas aí ele tem que ser condenado, porque a operação policial ela não é uma posição definitiva de um processo judicial. Claro. Ela é uma operação da polícia. Quem vai decidir se ele é culpado ou não é o judiciário. E não daria tempo de decidir até a eleição esse processo judicial. Sim, mas de novo, se você tem todas as informações, se você tem indícios em que a justiça acha que vale a pena e que está avalizado... Caio, eu tenho uma dúvida. Você vê relação com isso na relação que teve do levantamento do sigilo da Operação Lava Jato quando o Lula foi candidato? Não, eu vejo relação com o vazamento do trecho da delação do Palocci. É isso que você está falando. Essa é a minha pergunta. Sim. Em termos diferentes, porque ali não foi uma
operação da Polícia Federal. Ali E foi era um uma vazamento de uma delação, de um documento Informação sigiloso. que estava de posse do magistrado há muito tempo. Magistrado, conhecido como Sérgio Moro, né? Sim, que depois virou ministro. Né? E do Bessias? E do Bessias? Mas o Bessias era março de 2016, né? Salvo engano. Sim, sim. E ali, mas aquele Ali era um também auge era daquele dia. Sim. Ali era, não, mas então, ali mas era levantou o sigilo, né? Não, sim. Exato. Não, na verdade, aquela Se a gente gravação for já puxar tinha a investigação passado, atrás de né? investigação para Exato. analisar cada um. Exato. Vocês estão E indo aí, muito longe. Bom, daí a gente vai para 2002, Olha, na tem um operação ponto- contra o Serra, contra a Rosiana Sarney. Rosiana Sarney. Gente, vocês estão se perdendo aqui. Calma. Vamos voltar aqui. Só tem um ponto que eu preciso deixar nesse assunto, que é a facilidade com que há brechas nas casas legislativas para o uso de funcionários fantasmas. Sim. Porque isso não é monopólio de Alagoas, isso acontece no Rio de Janeiro também, e essas brechas continuam mesmo depois de todos os escândalos.